Daniel Ricciardo. Essa imagem eu separei para vocês pelo seguinte. Isso que o Ricciardo e seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, fizeram, eles fizeram num primeiro momento nas sessões de treinos livres. O que eles estão fazendo aí? Por que dois carros estão andando tão próximos num treino de classificação? Que normalmente, né, os pilotos tentam andar espaçados uns dos outros, porque realmente andar muito próximo, o carro de trás pode perder pressão aerodinâmica, pode não, vai perder pressão aerodinâmica, mas por que esses dois pilotos escolheram fazer isso? Bom, é muito simples. O Tsunoda, esse final de semana, tinha que pagar uma penalização porque ele trocou a unidade de potência, trocou o câmbio, trocou uma série de coisas e já iria largar da última colocação. Então a equipe AlphaTauri escolheu fazer a seguinte estratégia, que é uma estratégia muito boa e funcionou muito bem. Pediram para o Tsunoda, tanto no Q1 quanto no Q2, dar um vácuo para o Daniel Ricciardo. Então essa imagem é interessante primeiro pelo seguinte, não só pela proximidade dos dois carros, né? A gente vê o Ricciardo muito próximo do carro do Tsunoda na abertura da volta, né? Isso é na reta dos boxes, uma reta bastante longa, e as equipes quando fazem esse tipo de estratégia com o intuito, o carro da frente dá um vácuo para o carro de trás, e com isso o carro de trás ganha um pouco mais de velocidade e consequentemente consegue fazer uma volta um pouquinho mais rápida. Eu diria que vou chutar aqui, mas o meu chute talvez não esteja muito fora da realidade. Eu acho que uma estratégia dessa, nessa pista, o piloto deve ganhar aí de 2 a no máximo 3 décimos. É uma reta longa e a gente vê a seguinte coisa. Olha como o Tsunoda não abriu a asa móvel dele. Por que o Tsunoda não abre a asa móvel? Justamente para fazer um vácuo maior ainda para o carro do Ricciardo. Quanto mais arrasto aerodinâmico o Tsunoda conseguir ter com o carro dele, maior vai ser o buraco no ar ali atrás do carro dele para o Ricciardo ganhar mais velocidade de reta. Então a gente vê que o Tsunoda abrindo a volta com a asa fechada, Ricciardo já com a asa aberta e com isso o Tsunoda ajudou o Ricciardo a passar tanto do Q1 para o Q2, tanto do Q2 para o Q3. Só que o interessante foi o seguinte, como eu disse, né, se isso dá alguma diferença no tempo, deve dar ali de 2 décimos, talvez no máximo 3, eu não acho que chegue a 3. Só que interessante foi o seguinte, tanto no Q1 quanto no Q2, o Ricciardo passou com muita folga de uma fase da classificação para outra. Ou seja, essa ajuda do Tsunoda que é importante, mas mesmo assim, aparentemente, não foi necessário, não foi essa a diferença do Ricciardo passar do Q1 para o Q2 ou do Q2 para o Q3, como vocês vão ver daqui a pouco no programa. Essa próxima tela aqui é o seguinte, já no Q3, né, Charles Leclerc vinha, após todos os pilotos ali com 7 minutos e 44 para o final do Q3, Leclerc já havia feito a sua volta mais rápida, com Carlos Sainz na segunda colocação, Max Verstappen em terceiro, Ricciardo em quarto, George Russell em quinto, Hamilton na sexta colocação e o piloto local, o herói local, melhor dizendo, Sérgio Pérez, nesse momento estava na sétima colocação. Pessoal, até a classificação, esse final de semana foi um dos melhores finais de semana do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez, assim, eu nem lembro quando foi a última vez que o Sérgio Pérez fez tempos parecidos com o do Max Verstappen. Esse final de semana, tanto nas sessões de treinos livres e também na classificação, o Sérgio Pérez andou muito próximo do Max Verstappen. Nesse momento, ele tinha feito ali um sétimo tempo bem distante do tempo do Max Verstappen, mas o que eu acho que aconteceu nesse momento da classificação foi o seguinte, o Sérgio Pérez eu acho que tinha feito uma volta com pneus usados. E por que eu digo isso? Porque na segunda tentativa, e aqui já vou trazer o resultado final da classificação para vocês, a gente vê aqui que o Sérgio Pérez está muito mais próximo do Max Verstappen. Mas passando aqui já para o resultado da classificação, Leclerc na primeira colocação, Carlos Sainz na segunda, Max Verstappen apenas na terceira colocação, a quase 1 décimos da Ferrari do Leclerc, ou seja, primeira fila da Ferrari. Não acontecia desde o Grande Prêmio de Mônaco de 2022 a Ferrari ter a primeira fila com os seus dois carros. Então, realmente muito legal a gente ver a evolução da Ferrari. Na quarta colocação, aí que a coisa começa a ficar interessante. Daniel Ricciardo no Q3, sem a ajuda do Yuki Tsunoda, porque o Yuki nem chegou ao Q3, o Ricciardo foi lá e colocou sua AlphaTauri na frente da Red Bull do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez, por sua vez, ele ficou na quinta colocação, ali 1 décimo e meio do Max Verstappen, que eu acho que isso esse ano não aconteceu praticamente nenhuma vez, ele andar tão próximo do Verstappen. Só que no final de semana que isso acontece, primeiro de tudo,
o Verstappen não fez a pole position. Como vocês estão vendo, a pole position foi do Leclerc, segunda posição da Ferrari. Desculpa, do Carlos Sainz com a Ferrari. Mas a parte que é mais complicada pro Sérgio Pérez, mesmo estando tão próximo do Max Verstappen, é ter ali o piloto que muitos falam que pode vir a substituir o Sérgio Pérez na Red Bull na temporada do ano que vem. Classificando com a AlphaTauri na sua segunda corrida, vindo de uma lesão, na frente do piloto mexicano, na corrida local do Sérgio Pérez, realmente isso não ajudou muito o piloto mexicano, mesmo ele tendo, mais uma vez, uma das suas melhores classificações do ano. Mas na sequência temos Hamilton na sexta colocação, Piastri, a única McLaren que sobrou ali em função dos problemas do Lando Norris, na sétima colocação, Russell, Bottas e Zhou, concluindo os 10 primeiros da corrida. Então, esses foram os 10 primeiros, mais uma vez, muito legal, primeira fila da Ferrari, e mais legal ainda, eu acho que tudo que a gente esperava que a Red Bull ia dominar, que o Verstappen ia fazer pole position de novo, não aconteceu. Eu acho que a gente tem, é legal quando tem um pouco de uma coisa imprevisível, um resultado imprevisível acontecendo numa etapa, num grande prêmio de Fórmula 1, nesse caso na classificação, né? O grande prêmio não foi, o resultado não foi tão diferente assim, mas pelo menos na classificação foi.